Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, pela minha camisa aqui dá para ver que eu trabalho no G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo com vocês hoje que vai ser sensacional. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo. Como o Diego, eu estou com a camiseta da DocSign aqui, então eu trabalho no comercial da DocSign, faço um bico aqui no podcast e hoje a gente está trazendo um assunto que eu não vou adiantar, né? Que o Diego vai me matar se eu adiantar, mas é um assunto interessantíssimo que a gente queria trazer há muito tempo, que está bombando na internet, tem a ver com a internet também, e aproveitem que vai estar muito bom. Uma particularidade dessas três pessoas que aqui estão hoje é que elas de fato vestem a camisa da empresa, né? E o convidado de hoje é o Bruno Darouti, né? Que tem uma linda jornada que eu conheci hoje no almoço que a gente fez, né? E eu posso dizer que ele é um dos pioneiros aí no e-commerce aqui no Brasil, né? Ele acabou entrando ali no início da trajetória dele no mercado de logística, conheceu, né, de dentro para fora esse mercado e atualmente ele é CEO e fundador da BD Consultoria, premiada entre as melhores consultorias do Brasil pelo Mercado Livre. Então não é pouca coisa, gente. E o Bruno, fora isso, cara, é sensacional. E aí, Bruno, quero te fazer uma pergunta, né? Fugindo aí pro lado da BD, que em que momento que tu entendeu que precisava montar um ecossistema aí de soluções? Show de bola. Diegão, muito obrigado pelo convite, estendo agradecimento ao Léo. E quem não me conhece, eu sou o Bruno, como o Diego falou, eu sou fundador da BD Consultoria, que está entre as melhores consultorias do Brasil em Mercado Livre. E, Diegão, pô, uma pergunta bem interessante e refletindo sobre a minha trajetória, eu entendi que eu tinha um ecossistema depois de criar ele, porque a minha primeira unidade de negócio, a BD Consultoria, ela nasceu para fazer um trabalho de consultoria para marketplace. Então, aqueles que não entendem, marketplace é um shopping online, tá, pessoal? E para você vender hoje pela internet, você vende através de um e-commerce, que é a sua loja online, ou você vende através de marketplace. Qual que é a diferença entre eles? No marketplace, você geralmente tem tráfego já, então é mais fácil vender. Só que lá também tem concorrentes. No seu e-commerce você não tem tráfego e, de fato, você se diferencia com a concorrência porque ali você só vende seu produto. E entendendo essas duas frentes, eu percebi que eu poderia fazer mais do que trabalhar só fazendo consultoria para marketplace. Aí que nasceu a BD Labs, que é a nossa agência de marketing. Na nossa agência de marketing, a gente atende apenas vendedores que atuam com e-commerce. Então, veja que foi uma identificação de uma necessidade para criar uma jornada para o cara continuar usando o meu serviço. Daí, interessante que nasceu outras duas unidades de negócio que complementam e juntas elas formam a BD for You, tá? É for, né, por causa das 4 unidades de negócio de fato. Nasceu depois da agência de marketing uma empresa de educação online, mas com uma ideia de posicionamento para realmente criar uma audiência através de educação online, porque a maioria dos vendedores ainda não sabem muito sobre esse mundo, então, antes de uma consultoria, ele vai para a BD Academy, a nossa empresa de educação. E como todo empreendedor que trabalha com vendas online é apaixonado por tecnologia, eu também abri a BD Analytics, que é a nossa empresa de tecnologia. E aí, de fato, eu entendi que eu estava com um ecossistema. Mas, por incrível que pareça, eu não pensei, vou criar meu ecossistema. Eu fui simplesmente tendo essa sensibilidade de identificar gaps de oportunidades e eu fui criando soluções e nomeando elas. E depois eu juntei todas elas e formou o ecossistema. Beleza, tu montou todas essas soluções, né? Foi agregando esses produtos aí, pensando nessa jornada do cliente, né? Exatamente aquele cliente que já vem pronto, aquele cliente que precisa ser trabalhado um pouco melhor. A partir do momento que tu começou a entender que isso era um ecossistema, queria entender quando que tu percebeu isso e se teve alguma diferença. Pô, teve. Foi em 2021. Porque o que acontece? A empresa ela nasceu em 2019.
e ela nasceu dentro de uma aceleradora comercial, onde eu trabalhava como PJ dentro dessa aceleradora comercial e atendia 3 clientes dessa aceleradora. O que eu fazia para esses caras? Esses caras, só para criar um cenário, eles são indústria e um importador. Eu fazia a implementação desses caras diretamente no marketplace. E daí, por eu ter essa conexão com o marketplace, eu comecei a ter network com ele, aonde o próprio Mercado Livre me convidou para ser um parceiro oficial. Isso em 2020. Basicamente, no final de 2020, eu não tinha as outras unidades de negócio. Eu apenas prestava o serviço de uma forma, como que eu posso dizer? O cara precisou, eu prestei o serviço, entendeu? Mas ela não era uma unidade de negócio. No início de 2021, a gente transformou ela em unidade de negócio. Por quê? Em 2020, para que eu aumentasse a minha base de sellers assessorados, eu tomei uma decisão. Nos 3 primeiros meses da empresa, eu vendi de graça. Eu ligava para o cara, em vez de cobrar, eu falava, viu, você ganhou uma consultoria de 3 meses. Olha só que legal. Se você gostar, inclusive, a gente pode fechar um plano de mais 3 meses, que vai ser um custo abaixo do mercado, com o objetivo de você conhecer o meu trabalho. E esses 3 primeiros meses foram surpreendentes, porque a gente passou de uma base de 150 mil para 1 milhão em 3 meses. E daí, chegou no final de 2020, a gente estava acompanhando 4 milhões. Quando a gente bateu 4 milhões, eu me vi com uma só unidade de negócio e com uma vontade enorme de continuar crescendo com a mesma força que eu estava crescendo. E eu pensei, como que eu vou fazer isso? Daí aí que nasceu a origem de realmente criar o nome de cada unidade de negócio e separar o serviço com o objetivo de realmente criar um ecossistema. E só respondendo ali, se eu vi resultado na prática, em 2021, a gente saiu de 4 milhões para no final do ano acompanhar 20 milhões por mês em vendas no Mercado Livre. Isso significa que deu muito certo. A 20 milhões no estratégia, mês? 20 milhões por mês. A gente está batendo 22 agora, né? Mas, basicamente, as unidades de negócio e criar uma jornada pensando no LTV, em retenção do cara, usando o ecossistema e permanecendo na base, fez com que a minha base ela não diminuísse. Ela sempre fosse aumentando, 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 não necessariamente só com uma frente, mas abraçando outras formas de entrada para o cara, para a principal unidade de negócio. Cara, minha família teve uma empresa de varejo por 33 anos. Com Aham. estoque, loja física, tudo mais, aquela burocracia toda. E eu falava para o pessoal: olha só, a gente pode ir para o digital, fazer um site mais robusto, acho que isso aí vai Aham. vingar em algum momento. Cara, compara um pouquinho com o físico, digital, o poder que vocês têm hoje no digital de alcançar muitas pessoas é uma coisa sinistra, assim, né? É incomparável. Inclusive, eu estava conversando com o Diego em relação a esse ponto. A gente vai ter uma matéria que vai sair na mídia, que eles pediram um posicionamento da BD quanto à projeção até 2025 do crescimento do e-commerce no Brasil. E os números, eles são hiper positivos. A penetração de venda online no Brasil, ela vai crescer em torno de 20%. A média global é 11%. Então, a gente está Meu 2 vezes Deus. maior que a média global. E isso nasce por 3 aspectos, eu acredito. O primeiro, principalmente, é a pandemia. A gente não esperava a pandemia, teve muitos negócios impactados negativamente, muitas pessoas impactadas, mas de fato que foi o potencializador de outros negócios. O online, ele cresceu em 6 meses, o que estava previsto em crescer em 6 anos. Então, esse crescimento fez com que a cultura, o comportamento das pessoas mudasse com relação à compra online. O segundo aspecto, depois da pandemia, é com certeza o incremento de compradores online. No Brasil, o número que eu vi recentemente, que a projeção é para a gente chegar a 89 milhões de usuários. E, basicamente, só na pandemia foi questão de 14 milhões de novos usuários, pessoas que não compravam, que começaram a comprar. E aquilo lá, depois você abre uma janela, nunca mais consegue fechar ela. Quando a pessoa ela tem uma experiência positiva no online,
E, inclusive, essa é uma realidade. Antigamente, o pessoal queria vender online, até alguns colocavam rodar a operação, mas por entregar uma experiência ruim, o cara não evoluía. Hoje, não existe mais isso. O consumidor ele tá tão bem acostumado, eu nem vou falar mal acostumado, porque eu sou consumidor também, eu gosto disso. Então, a gente está tão bem acostumado com o atendimento, por exemplo, de Mercado Livre, que entrega em menos de 24 horas, que hoje um e-commerce ele é meio que obrigado a entregar uma boa experiência. Então, essa galera que entrou, ela não vai parar de comprar. Ela vai comprar cada vez mais. E o último aspecto que eu acredito que realmente faz essa movimentação do mercado ser tão positiva é o incremento de vendedores. Eu sou parte disso, inclusive a gente não só atende vendedor, mas hoje eu sou professor da Partners, que forma consultores oficiais do Mercado Livre. Então, o incremento não só de profissionais que prestam serviço de consultoria, mas principalmente o vendedor online, ele aumentou absurdamente. Só no Mercado Livre hoje a gente tem 10 milhões de vendedores. Então, é um mercado enorme que as consultorias têm para trabalhar, mas principalmente o Brasil a ganhar com o aumento das vendas online, né? Porra, galera, o Bruno tá falando que até 2025 a gente vai ter esse crescimento. Fica a dica, né? Vocês não utilizarem essa informação de uma maneira estratégica e ficarem achando que de fato isso não vai vingar e que não vai vingar, já vingou, mas porra, olha esse crescimento. Se não utilizar isso de maneira estratégica, tá todo mundo errado. Inclusive, eu queria relacionar isso com a série do Spotify, que o pessoal começou a atacar, não foram os pais, foram os filhos, né? Então é Exato. isso, a nova geração está chegando. O pessoal que é mais antigo tem que entender, não é eu vou pensar e me adaptar, tem que se adaptar, né? Hoje a gente não faz mais reunião presencial, é tudo pelo Zoom. Adianta a primeira reunião no Zoom e depois vai para o presencial se fizer sentido. Ninguém quer mais fazer a primeira reunião no presencial, é muito difícil, né? É só fazendo essa relação, mas para também aproveitar o tempo e entender em relação à gestão dessas unidades todas que tu tem. Primeiro de tudo, eu vou implementar mais uma parte aqui na pergunta que é qual que fatura mais hoje, tá? Uhum. E em relação a todas que tu tem e como é que é fazer gestão de todas elas? Show. Foi uma ótima pergunta, inclusive. Hoje a gente tem 25 colaboradores, a gente já chegou a ter 35 colaboradores e buscando uma melhor eficiência com relação à margem de lucro de cada unidade de negócio, a gente teve uma diminuição do quadro. E hoje todo mundo é home office, então a gente também tem a questão da liberdade de você poder trabalhar a hora que você quiser, mas tem essa questão da necessidade da gente ter rotinas, cultura bem forte, e a cultura não é algo que é tão rápido, né? A gente tem ações, ferramentas, como, por exemplo, o Monday, que a gente implementou já faz... O Monday, pessoal, para quem não sabe, é uma ferramenta de gestão colaborativa. Ela é online, ela é quase um Trello. Tipo um Trello, né? E basicamente a gente colocou o Monday com o objetivo de controlar o que cada um está fazendo em cada área, em cada BU, e principalmente alinhar status de atividade, prazo, até porque a gente tem essa responsabilidade de fazer reunião com o cliente. E tem uma certa dificuldade em relação a fazer esse gerenciamento com todo mundo distante. Mas eu vejo que, pelo aspecto que a empresa ela atende todo mundo online, eu não vejo um grande problema para ganhar mais volume de trabalho. Mas é fato que dentro do Business Plan de 2023 da BD, a gente já está com a projeção para ter uma sede, que vai ser aqui em São Paulo, porque BD Consultoria, a galera é mais sênior. Então, os caras que estão fazendo consultoria para mim, eles já estão há mais tempo no mercado, são pessoas que têm até uma idade maior, mas eu tenho consultores jovens, né, 25, 26 anos, e na agência a gente tem muitas pessoas que são muito jovens. Em algumas áreas especificamente, design, que precisa ficar cobrando toda hora, é necessário ser presencial, tá? E daí a gente tem a nossa empresa de educação online, que a empresa de educação online ela tem um potencial de geração de conteúdo muito grande.
Então, hoje no online a gente consegue entregar valor, mas presencialmente eu acredito que esse valor seria ainda maior, porque a gente conseguiria encabeçar todas as mentes criativas e daí ter várias ideias ali que hoje, sabe, às vezes o cara não consegue entrar na call, acaba não evoluindo. BD Analytics, todas as pessoas são home office porque são programadores, e eles, por si só, eles preferem até trabalhar de casa. E basicamente é um profissional que você tem que agradar, que é um profissional caro, e ele tem que ver muito valor no seu projeto para continuar fazendo ele. Então a gente dá mais liberdade, mas toda liberdade tem uma responsabilidade tão grande quanto a liberdade que a gente vai dar. Então, trabalhar no home office traz uma liberdade muito grande, mas tem uma responsabilidade também muito grande. Sobre faturamento, a BD Consultoria, disparadamente, é a nossa empresa com maior faturamento a longo prazo. A BD Labs, ela, hoje a gente é parceiro oficial do Mercado Shops, que é uma plataforma de e-commerce que é do Mercado Livre. E como nós também somos certificados para fazer HTML do site, e no Brasil hoje tem apenas 4 empresas que fazem isso, a gente conseguiu ter um boom de crescimento da BD Labs, que inclusive ultrapassou a BD Consultoria. Só que a BD Labs, ela, por mais que aumentou o faturamento, a margem líquida dela é diferente da BD Consultoria. Por mais que lá tenha mais gente sênior, na BD Labs eu tenho mais quantidade de pessoas, que no final das contas, a quantidade vezes uma média de salário que a gente tem acaba sendo mais cara essa operação. E futuramente espero falar para você BD Analytics. A BD Analytics é a nossa plataforma, inclusive a gente lançou o plano comercial oficialmente hoje, é até uma coincidência, porque até pouco tempo atrás eu entregava a BD Analytics apenas como um benefício de quem fechava consultoria conosco. E agora, vendo que ela também é uma porta de entrada, inclusive ela pode ser a primeira porta de entrada para novos vendedores ali que a gente vai atender, a gente criou um plano estrategicamente para incentivar o vendedor comprar ela primeiro e daí ter um LTV com a gente, depois no upsell através da consultoria ou trabalho de agência. É o famoso flywheel que o nosso amigo Alfredo diz, né? Se entrar de um lado é uma coisa, se entrar de outro lado, no final das contas é a mesma coisa, só que vai passar por uma unidade a mais. Bruno, cara, primeiro prazerzaço, tu já tinha um contato com o Diego aí. Antes dos agradecimentos, a gente sempre gosta de ouvir uma dica, seja no pessoal, no profissional, pelo Legal. convidado, dica de vida, enfim, o que tu quiser contar pra gente. Olha, 2 minutos é pouco tempo, mas acho que é uma dica, uma frase que é: se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Por incrível que pareça, eu trabalhei numa grande holding de tecnologia, explicando resumidamente. Eu virei gerente de e-commerce, e daí essa empresa que eu virei gerente de e-commerce, ela faliu. E basicamente eu fiquei aberto para o mercado, onde teve uma outra empresa de e-commerce que me contratou e ela me deu um curso de design. E daí aí que é a questão do limão, assim, você não está preparado para receber uma situação dessa, principalmente você que é apaixonado por trabalho, sempre se dedica muito, você nunca imagina ser demitido. E aconteceu, mas basicamente isso daí abriu uma porta enorme, porque através desse curso de design, eu abri a minha primeira unidade de negócio, que foi a BD Design, que daí chamou a atenção da aceleradora comercial. E daí a BD Design ela se transformou em BD Consultoria, porque a BD Design eu era CPF, então eu não tinha nada, era muito amador ali. Comecei assim como o Alfredo, fazendo cartão de visita e tudo mais. Daí depois profissionalizei através da aceleradora comercial, que me deu portas para se conectar com o Mercado Livre. E daí vocês sabem o que aconteceu, né? Em 2020 batemos 4 milhões assessorados por mês, em 2021 mais de 20 milhões. Então, se a vida te der um limão, faça uma limonada, e acho que essa é a dica.